Alessandro Barbero diria: em outras épocas acreditavam nas bruxas, e nós acreditamos na meritocracia. Meritocracia, o poder de ter um mérito. Quem dera fosse assim, né? A história dos direitos femininos é um fenômeno recente nas sociedades ocidentais e no Brasil não foi e não é diferente. Digamos que em terras tupiniquins, essa metamorfose, por vezes atrasadas, por quem queria, a duras penas, manter o status quo, que via de regra beneficia os homens. Vocês sabem, o Brasil é um eterno poderia ter sido, e nesse caso poderia ter sido o primeiro país no mundo a adotar o voto feminino em 1824, ideia que fora prontamente descartada pelo parlamento da época. Mas caçar os direitos nunca impedem a inundação social que o movimento pode proporcionar, ainda mais quando se trata de um movimento feminista. Durante vários ciclos e em várias camadas da sociedade, a mulher sempre foi vista numa posição de subserviência ou como peça maligna da história. Caso de Lilith, a dita primeira esposa de Adão, tida como diabólica por ter opinião própria. E este fica sendo o pior pecado feminino: ter opinião. Se rebelar contra o punho autoritário, não se calar diante da agressão, não ser ouvida. São marcas que as mulheres carregam consigo ainda hoje. Mulheres que recebem menos que os homens para desempenhar a mesma função, ter vida ameaçada, sofrer violência doméstica, são pedras que continuam no caminho. Se vestir, se portar e como se comportar são ideias que a sociedade tem bem claras para as mulheres. Coisa não tão pesada contra os homens, né? Aqueles que se negam a pagar pensão, os que dão de ombros aos filhos, aqueles que continuam a vida, aqueles que abusam e continuam livres, enquanto as mulheres são penalizadas por serem vítimas. A lavagem cerebral, tão fortemente tramada, o peso social é tamanho que algumas mulheres pensam que ser livre é um erro. Quando amar é um pecado, sejamos pecadores de alma plena. Lutar pelos direitos femininos é se fazer de uma sociedade igualitária e melhor para todos. Para você, para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga. Os direitos são humanos. Ser feminista, ser antifascista, ser antirracista, ser contrário à homofobia é um dever social de todos. Os direitos humanos, bem como na sociedade, no esporte, são as bandeiras mais fortes e universalizadas. É a pura tradução do espírito esportivo. O Brasil, terra de mulheres fortes, tivera no início do último século a proibição veemente da prática futebolística, fazendo-as cair na clandestinidade. Mais uma vez, os homens ditando regras sobre as mulheres. Foi descriminalizada apenas em 1987 no processo de redemocratização do Brasil, só regulamentada em meados dos anos 90, mas desde sempre renegadas pela CBF. O país do futebol se mostra ser o país de apenas alguns, mesmo com tanta gente boa como Marta, Formiga, Cris, Pretinha e tantas outras que nasceram à revelia do sistema. CBF que joga contra as minas. E tu te lembras da tal meritocracia? Cadê ela no caso da Edna Alves da Silva, a excelente árbitra brasileira que após um pequeno deslize amargou a geladeira por quase toda a temporada? A equidade existe quando o homem comete um erro do gênero ou até pior? Te dou um spoiler, não, ele não existe. Episódios que vimos nessa quinta-feira quando 3 árbitras apitaram um jogo de Copa do Mundo. Entre elas a brasileira Neuza Inês Bach, é para ecoar na história. É o grito de liberdade no palco mais contrastante do mundo, o Catar, que não respeita as mulheres no seu próprio país e teve de engolir a contragosto a força suprema da mulher. E aqueles que tentam impedir o progresso, atenção aos navegantes, é só o começo. E ainda bem. Enio Ricanello para a Voz do Esporte.